Sou iniciante na costura. O que eu preciso para abrir o meu próprio ateliê? Bom, eu sou Adriana Alves, professora de corte, costura e modelagem, e venho aqui tirar todas as suas dúvidas em relação a montar o seu ateliê no início da sua carreira de como costureira. Bom, nós precisamos ter em mente que nesse primeiro momento nós não podemos sair alugando um espaço, comprando materiais caros. Então, o que eu aconselho? Que você comece a atender as suas clientes na sua casa. Arrume um cantinho na sua casa, um cantinho só seu, onde você vai conseguir arrumar ali o seu ateliê, montar um espaço onde você consiga estar atendendo os seus clientes e desenvolvendo o seu trabalho. No começo da minha carreira, eu trabalhava na garagem da minha casa. Nós não tínhamos carro, então eu trabalhei aquele local, colocando minhas máquinas, mesa de corte e um espaço ali para atender as minhas clientes. Então foi ideal para mim naquele momento, porque me supriu todas as necessidades e ali eu estava conseguindo uma grande clientela para estar depois sempre melhorando. Bom, primeiro equipamento que nós precisamos para começar o nosso ateliê. A máquina de costura. A máquina de costura é essencial para que você comece o seu ateliê, para que você desenvolva os seus trabalhos. Não precisa ser a máquina mais cara, com mais funções, mas sim que cumpra o seu papel, que é o de costurar. Um material necessário e não pode faltar no seu ateliê. A fita métrica. A fita métrica, você vai precisar dela para tirar as medidas da sua cliente, no ajuste de roupa. Se você trabalha com ajuste de roupa, você vai precisar da fita métrica para estar fazendo para medir todos os reparos. Então é necessário a fita métrica. Essa daqui é indispensável no seu ateliê. Bom, alfineteiros. Bom, eu tenho aqui alguns alfineteiros, né, que é bem importante. Quando você está trabalhando a roupa na cliente, é muito importante que você tenha um alfineteiro bem próximo, para que você não precise ficar se deslocando para estar marcando uma roupa, marcando uma barra. Então é bem importante um alfineteiro. Eu tenho aqui vários, né? O alfineteiro de dedinho, que é esse tipo um anelzinho, e o de braço. Eu ensino vocês a fazer, então vocês não precisam estar investindo dinheiro para estar comprando esses alfineteiros. Então você mesmo pode estar fazendo, inclusive esses foram feitos com materiais recicláveis, que é tampinha e um tecidinho que você tenha em casa. É muito importante que tenha os alfineteiros. Giz de alfaiate. O giz de alfaiate também é um equipamento essencial no nosso ateliê. E são baratinhos, você pode comprar quantos vocês quiserem. Alfinetes. Os alfinetes tem vários no mercado. E os alfinetes é um equipamento, um material que a gente perde muito. Então, você sempre vai estar comprando alfinetes. Nós temos os alfinetes que é esses mais simples, sem cabecinha. Tem esses com cabecinha de vidro, tem cabecinha de estrelinha, florzinha. Então tem uma infinidade aí no mercado. Agulhas de mão. As agulhas de mão também é muito necessário. As agulhas não pode faltar, porque você vai pregar um botão, você vai fazer um alinhavo. Então é necessário as agulhas de mão. Vamos falar um pouquinho a respeito das linhas, já que estamos falando das agulhas. As linhas, não é necessário que você tenha várias linhas, cores de linha. Porém, você precisa ter algumas linhas coringa. É claro que se uma cliente chegar ali com um ajuste, ou trabalhe com a linha da mesma cor do original, para que o seu trabalho fique impecável. Mas no ateliê,
As linhas que eu acho, Coringa, é a branca, a preta e a cinza. Então, para você cesir ali uma calça, um jeans, a linha cinza, ela fica quase que imperceptível. Ela é ótima. Bom, descosturador, já que estamos falando de ajustes, consertos, ou até na confecção mesmo. Às vezes você faz ali uma costura e precisa estar desmanchando. Então, o descosturador é um item básico, essencial no seu ateliê. São itens bem baratinhos, não são itens muito caros. Bom, tesoura, vamos falar um pouquinho aqui das tesouras. Eu trouxe aqui algumas tesouras para que vocês vejam as diferenças. Claro que você não precisa investir em várias tesouras. As tesouras, você precisa de uma única tesoura para tecido e uma tesoura para papel. A tesoura para tecido, ela precisa ser uma tesoura que tenha a base retinha, pois quando você vai cortar o tecido, quanto mais rente a sua mesa ficar a tesoura, deixa eu ver se esse aqui fica melhor. Quanto mais rente ficar a sua tesoura, é melhor. Por quê? No movimento de corte, o tecido ele vai erguendo, vai fazendo com que o seu tecido deslize e ele desencontre e fique uma parte maior que a outra. Então, é essencial que a tesoura para tecido tenha essa base reta. Aqui eu trouxe 3 tipos de tesoura, 3 tamanhos diferentes. Claro que você precisa escolher uma que você mais vai usar. Então, uma que não seja tão grande e não tão pequena também. Eu acho que é um tamanho ideal ali para você estar cortando todos os tipos de tecido. Eu mesma comecei com essa daqui, então foi uma ótima escolha. Tesoura para cortar papel, é só para cortar papel. De cortar tecido, é só para tecido. Não corte papel com a sua tesoura corta tecido. E vice-versa. Aconselha-se que a tesoura de cortar papel é só para papel e a de tecido é só para tecido. Eu até trouxe uma outra aqui que ela não é indicada para o corte de tecido. Então, para ficar bem claro para vocês, corte de tecido é essa tesoura que é bem retinha a base dela. Então, essa daqui ela não é indicada para cortar tecido. Bom, essas são as tesouras, item também básico. Então você vai precisar de uma tesoura para tecido e uma para papel, não mais que isso no seu começo. Bom, bobinas. Vamos falar um pouquinho de bobinas. Esse estojinho com várias bobinas, elas também não são caras. Então, se você tiver condições de comprar esse conjuntinho aqui de bobinas, é muito interessante, porque você não vai precisar ficar tirando toda a linha da bobina, enchendo novamente para estar mudando de cor. Então, você tendo várias, ali vai agilizar o seu trabalho. Então, apenas por causa disso, para agilizar o seu trabalho, eu aconselho que tenha várias bobinas. Mas, se você não tiver possibilidade de ter várias bobinas, também não tem problema. 3 é o suficiente. Calcadores. Os calcadores, além do calcador, que é o calcador normal da máquina, que é esse pezinho comum, você precisa ter 2 outros calcadores, o de zíper invisível e o de zíper comum. Então, é um diferencial muito grande também você ter esses calcadores. Por quê? No caso do zíper invisível, ele vai ficar com a costura assim bem rente, fazendo com que o seu trabalho fique perfeito. Então, é uma dica também ter esses calcadores. Não precisa investir em vários calcadores, porque à medida que
que você vai trabalhando, você vai vendo que uma grande quantidade de calcadores você vai acabar nem usando. Então, esses são os ideais, o calcador comum, o normal, o de zíper invisível e o de zíper comum. Além dos calcadores, se você tiver possibilidade também, eu aconselho que, deixa eu só ver aqui, que você compre uma pinça. Essa pinça também vai te auxiliar em várias funções. Desde puxar um tecidinho, arrumar um biquinho de uma roupa. Então, é interessante que você tenha uma pinça. Pois, se você não tiver possibilidade agora de comprar a pinça, não é um item assim de extrema necessidade. Então, esse aqui pode ficar para uma segunda etapa ali de materiais que você for comprar depois. Mas se você já tiver a possibilidade de comprar, a pinça é ótima. E o passador de elástico. O passador de elástico também é um item que vai facilitar muito a sua vida. No começo, às vezes a gente pega grampo, alfinetes, aqueles alfinetes que prende, né? Para poder passar os elásticos. E eu acho que o passador de elástico, ele é assim, também é um item que, se você não tiver possibilidade de comprar, mas é muito baratinho. Aí você pode deixar para uma segunda etapa, mas se conseguir já investir, eu acho que é muito interessante sim você investir em um passador de elástico. Tem vários modelos, tá? Esse daqui é o mais simplesinho que tem, mas tem vários modelos aí para você. Vamos falar agora, esses aqui são os materiais que vocês vão usar para costura. Então, para costura são esses materiais que eu mostrei agora. Vamos passar agora para os materiais para fazer a modelagem. Para fazer as modelagens, eu indico que vocês tenham uma régua. Não precisa ser a régua, a maior régua que tem, a mais... por exemplo, eu tenho uma aqui que ela é de alumínio. Então, não precisa ser essa, mas que tenha uma régua retinha. Você vai precisar também de uma curva francesa e um esquadro. O esquadro, ele também é muito importante nesse primeiro momento. Então, aconselho que vocês tenham um esquadro também para começar a modelagem. Lápis e borracha, também essencial para você fazer todos os traços da sua modelagem. O papel craft, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu uso essa que é uma bobina. Esse aqui é o papel que eu uso para fazer as minhas modelagens. Porém, não é esse comprimento que eu uso. Eu uso de 60 centímetros. Mas não tinha onde eu comprei e eu precisava muito. Então, acabei comprando esse daqui. Mas se vocês puderem, compre o de 60 centímetros, que você vai conseguir fazer várias numerações sem precisar colar um do lado do outro. Então, esse daqui é uma dica muito boa que eu dou para vocês. E ele não é tão caro, tá? E é um papel que assim, você pode fazer suas modelagens, validar aquela modelagem e guardar sua modelagem para estar usando diversas vezes. Então, esse daqui é o papel que eu uso. Claro que o comprimento dele eu uso de 60 centímetros. Só tenho esse daqui porque o meu acabou, eu fui comprar e na loja não tinha o de 60 centímetros. Depois de todos esses materiais, você precisa também investir em formação. Invista em formação, porque você precisa aprender a costurar de uma forma precisa. Você precisa saber a modelagem, você precisa conhecer o corpo da cliente.
Então, isso tudo você vai conseguir em um bom curso, em uma formação. E essas são as minhas dicas aí para o seu começo. Bom, a partir daqui, você já está tendo todo esse material, você já consegue começar a trabalhar, a ter o seu ateliê, a ter as suas primeiras clientes. Então, essa próxima aula vai ser de como tirar as medidas da minha cliente. Bom, tenho agora o meu ateliê, já consegui os meus materiais básicos para começar o meu ateliê. Então vamos começar tirando as medidas das minhas clientes. Curta esse vídeo, compartilhe para que todos que precisem de mais informações tenham acesso a esses vídeos.